vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que está sendo muito pedido aqui e também nas consultas que eu faço no Instagram. As pessoas estão alvoroçadas com relação às mudanças recentes que aconteceram no Caregiver Program. Não sai daí. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Kariniane, eu sou consultora de imigração regulamentada e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as mudanças recentes no Caregiver Program. Antes de eu começar esse vídeo, eu já vou pedir para você assinar o canal, ativar as notificações e ao final, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like porque é muito importante para esse canal continuar crescendo e as informações chegarem em quem precisa. Na verdade, esse programa de Caregiver, esse é o nome, vamos dizer assim, popular, né? Antigamente se chamava assim, mas hoje nós temos 2 pilotos em andamento. Esses pilotos expiraram, né? Vamos dizer assim, em 17 de julho desse ano, porém, o governo já anunciou que vai continuar com o programa e vai ter mudanças ali para facilitar para que profissionais, né, na área de caregiver possam transicionar para imigração mais facilmente. Então, o que o governo anunciou? Em julho desse ano, o ministro Mark Miller fez um anúncio ali antes mesmo, né, do dia 17 de julho, falando das mudanças que ocorreriam nesses novos pilotos. E aí, ele falou a palavra PR on Arrival, ou seja, o nome do piloto agora vai ser dessa forma, PR on Arrival, que vai ser ali destinado para profissionais, o Home Child Care Provider e o Home Care Support Worker, tá? Então, são 2 NOCs específicos ali para profissionais dessas áreas que vão atuar aqui no Canadá. Então, esse PR on Arrival é a grande novidade ali que vai acontecer para o próximo ano, 2025. Nós ainda não temos detalhes do processo em si, como vai ser e tudo mais, porque o ministro prometeu que irá anunciar mais ali para o final desse ano, agora de 2024. Mas é bom que vocês entendam essas mudanças e estejam preparados, tá? Porque, apesar do nome ser PR on Arrival, e a gente, né, espera, quando a gente ouve esse nome, espera-se que vai ser uma coisa, cheguei aqui, já peguei o PR, a verdade é que vai ter algumas particularidades ali, os requisitos de elegibilidade continuam e você tem que estar preparado para que você atenda esses critérios de elegibilidade. Então eu vou falar um pouquinho, né, o que mudou do processo anterior para o novo, falar um pouquinho, né, de como talvez se preparar ali para essas mudanças e também falar de como funciona o programa, porque se eles não mudarem, né, o sistema, a gente vai ter ali no começo de 2025 a grande correria ali para poder aplicar para esse processo. Então vamos lá, falando um pouquinho desses programas, né, vamos dizer assim, que é popularmente chamado de caregivers. O termo caregiver, ele quer dizer que é aquela pessoa que cuida de outras pessoas, né? O cuidador de idosos, o cuidador de crianças, as babás, vamos dizer assim. E nesse programa, nesse piloto, nós demos 2 NOCs específicos para as pessoas poderem se qualificar em termos de elegibilidade, de experiência profissional e também do que ela está desempenhando aqui no Canadá em termos de trabalho. Então, esse piloto, ele tem 2 streams, ou seja, para 2 NOCs bem específicos. O Home Child Care Provider, que é o NOC 44100, e o Home Support Worker, que é o 44101. Ou seja, somente experiências e profissionais nesses NOCs vão poder se qualificar para este processo. Lembrando que o programa está fechado, o governo não está aceitando aplicações neste momento, porque é um programa que abre uma vez, praticamente uma única vez no ano. E aí, o que aconteceu? Esse ano de 2024, ele abriu no dia 1º de janeiro. Feriado, num sistema de first come, first served, ou seja, abriu lá, quem aplicou conseguiu mandar a aplicação, mandou, quem não mandou, espera mais um ano. Eu acho que é isso o que torna esse programa mais desafiador. Não são tantas vagas, o governo ele faz uma distribuição de 5.000 vagas para este programa por ano, distribuído em 2 streams, né, e 4 categorias. O que significa isso? Por exemplo, dentro de cada um desses NOCs, nesses streams que eu falei para você, que é o NOC de Child Care Provider e Home Care Support Workers, cada um deles vai ter ali o Gain Experience para aquelas pessoas que estão no Canadá, que já estão ali trabalhando com Open Work Permit, ou seja, tem uma permissão de trabalho no Canadá, e também Direct PR, que é aquelas pessoas que fizeram o assessment, conseguiram a job offer fora do Canadá e já fizeram o assessment para o programa quando, né, iniciaram ali e agora vão só, né, ganhar o tempo de experiência necessário para poder aplicar. Então, esses 2 streams, eles vão ser separados dessa forma e aí quando ele abre no dia 1º de janeiro, você tem que escolher a categoria que você se enquadra e mandar uma aplicação completa. Então, aqueles que não mandam no tempo até fechar o processo,
não vai conseguir mandar mais, tem que esperar a próxima abertura do programa. E como ele tem, em média, 5.000 vagas, né, distribuídas nesses 2 streams e 4 categorias, a gente tem uma concorrência muito grande ali. Como que funciona na prática? Então, assim, esse ano agora, como eu falei, eles anunciaram agora no final de julho as mudanças, concretizaram, o programa ainda não está aberto, mas possivelmente eles vão abrir da mesma forma, first come, first served, lá no comecinho, 1º de janeiro. Lembrando que 1º de janeiro é feriado, então esse é um outro challenge, né? Porque dificilmente encontra-se profissionais que estão trabalhando nesse dia para poder submeter a tua aplicação. Eu mesmo não pego processos de first come, first served. O que eu posso fazer para os meus clientes é fazer toda a preparação, ajudá-lo na preparação do processo, e eles aplicam sozinho lá no dia 1º de janeiro, se for abrir de novo nessa data. Eu não pego mais processos dessa forma, porque eu não acho justo com os meus clientes, e eu sozinho, mesmo que eu tenha assistente, eu vou fazer com mais gente. Vamos supor que eu tenha 5 aplicações. Eu tenho que fazer essas 5 aplicações no intervalo, sei lá, de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora que seja. Não tem como eu priorizar meu cliente. Essa aqui é melhor que essa. Não tem. Então, não acho justo eu pegar processos dessa forma. Então, eu sempre falo para meus clientes assim, olha, se você faz seguir nesse processo, eu faço todo o assessment de elegibilidade, eu posso te preparar no seu processo, deixar a tua aplicação pronta, mas no dia, quem vai fazer a tua aplicação é você. Eu acho que é mais justo a pessoa fazer por ela do que eu fazer para mais de um cliente ao mesmo tempo. Mas vamos lá, voltando ao processo. Eu vou falar um pouquinho de como era antes e como vai ficar, de acordo com o anúncio do ministro. Lembrando que nós ainda não temos o guideline do processo, todos os detalhes, nada disso. Por isso que eu até demorei para fazer o vídeo sobre isso, porque eu queria que o governo já desse todos os manuais, checklist e tudo mais, para poder fazer um vídeo mais completo. Mas como muita gente vem pedindo, eu falei, deixa eu gravar com o que a gente já tem agora de anúncio. Depois, quando sair os guidelines oficiais para 2025, eu faço um outro explicando um pouquinho mais dos detalhes. Então, eu vou falar para vocês como foi esse programa até julho e como vai ser a partir do ano que vem. O que mudou, tá? Então, antes era experiência em um dos 2 NOCs do programa, não adianta ser em outro NOC, nada disso, tá? Teria que ser no 44100 e no 44101, que são os NOCs elegíveis para esse processo. Então, era requerido 1 ano de experiência nos últimos 3 anos. CLB 5 de inglês ou francês, que é um equivalente a um pré-intermediário, um nível educacional de pelo menos 1 ano de post-secondary education, relacionado com a área, obviamente, e que a pessoa tenha a oferta de trabalho full-time e permanente. Quem tem que te contratar é uma família e você tem que trabalhar na private home. Então, esses foram os requisitos até esse piloto fechar agora em julho. E aí, o anúncio para o novo piloto, que é o PR on Arrival, para esses 2 NOCs, que é agora o que mudou, né? Então, a experiência são 6 meses, não mais 1 ano, então 6 meses nos últimos 3 anos. CLB 4 de inglês ou francês, que é o nível básico. Nível educacional ensino médio, equivalente ao ensino ao high school aqui no Canadá, então é o ensino médio no Brasil. E aí, a job offer full-time e permanente. Já agora, nesse novo formato, o governo aceita que seja famílias e também empresas, companhias, mas que você tem que continuar trabalhando em private home. Então, como que funciona isso? Você pode receber uma oferta de trabalho de uma família, uma pessoa física, vamos dizer assim, ou de uma empresa que faz serviços, agências, por exemplo, terceirizadas de caregivers, de cuidadores, de babás, tá? A única questão é que você tem que trabalhar na casa de uma única família. Então, mesmo que você seja contratada por uma dessas empresas, você tem que trabalhar na casa private home, tá bom? E no meu entendimento, não pode ser várias casas. Aquela babá on-call, por exemplo, que vai trabalhar para várias famílias. Não, tem que ser para uma família especificamente. Óbvio que você pode adquirir experiências em mais tempo, depois eu vou falar um pouquinho mais disso, mas assim, não dá para ser aquela on-call que você vai fazer ali várias famílias, tá? No meu entendimento. Mas como eu disse, esse é o meu entendimento até agora. Nós não temos ainda mais detalhes do guideline de como vai ser isso. Mas a vantagem é que já abriu para que agências, companhias possam contratar, ou seja, possam te oferecer a job offer, o que já é um ótimo sinal. Porque tem várias agências que fazem esse tipo de trabalho, então, enfim, ou seja, acaba sendo uma opção muito melhor. Então, assim, ficou mais fácil, no sentido, se você não precisa mais ter 1 ano de experiência. O que muda isso? Para as pessoas que estão trabalhando aqui no Canadá, assim que elas completarem 6 meses, elas já podem aplicar, já serão elegíveis. E para quem está chegando no processo, quem recebeu a oferta de trabalho, um LMAE para vir para o Canadá, a vantagem é que você não precisa trabalhar os 6 meses aqui se você já tem
essa experiência fora do Canadá. Então isso é uma importante mudança, porque antes era obrigatoriamente, não importa o tanto de experiência que você tinha fora do Canadá, você já tinha que adquirir aquele 1 ano aqui dentro do Canadá. E antes eram 2, né? Mudou para 1 ano e agora 6. Então agora não. Se você já tem experiência fora do Canadá, você já vai poder aplicar para residência permanente assim que você chegar aqui. Então por isso que ele chama PR on Arrival. Então aparentemente ficou muito mais fácil, mas como eu falei, a gente ainda vai ver detalhes disso, né? Mas o fato de você não precisar adquirir essa experiência dentro do Canadá mais já facilita e muito. Aí a questão é, um critério que não mudou de elegibilidade é a questão da oferta de trabalho. E essa oferta de trabalho, ela é um LMIA, ou seja, a empresa ou a família que vai te contratar tem que passar por todo o processo de Temporary Foreign Workers para contratar. E até hoje nós temos ainda processos muito demorados de LMIA. Então, eu acho que assim, o governo ele quer facilitar por um lado, mas ele peca em outros critérios. Por exemplo, eu já vi casos aqui na empresa que eu trabalho de LMIAs não sair 1 ano, ou seja, a família ficar 1 ano esperando. Pensa, essa família tá com um ente ali doente, né, ou babá, ela às vezes não tem esse 1 ano para esperar. Então, o processo, eles são, apesar do governo falar, poxa, eu quero muito, preciso muito, ele, na verdade, ele é muito moroso nos processos em si. Para você ter uma ideia, quem aplicou, né, vamos pensar, em janeiro agora desse ano, ainda nós nem recebemos o AOR, a confirmação de que a aplicação está completa, que ela entrou em assessment, ou seja, tem 7 meses e a aplicação nem está na fila ainda para um oficial pegar e começar a analisar. A gente nem recebeu o AOR ainda. Aí você vai falar, Karina, mas você falou que não faz esses processos? Eu não faço particularmente, mas na empresa que eu trabalho a gente tem vários processos desse, né? E eu também tenho de clientes que eu fiz suporte. Nem recebeu o AOR, que é a confirmação de que o RCC recebeu, não deu o número de processo, o completeness check ainda não foi feito. Ou seja, está numa fila esperando para um dito cujo de um oficial pegar aquela aplicação e começar a fazer. E aí o tempo de processamento, ele está em média 2, 3 anos. É muito moroso. O governo ele precisa melhorar ainda esses processos, né? Porque ele vai facilitando numa ponta, mas em compensação vai pondo gente aqui dentro. Ok, você já está num processo de PR, mas você vai esperar 2, 3 anos. Então, enfim, né? Mas isso talvez não é um assunto para esse vídeo. Lembrando que, para aqueles que estão no Canadá, já tem um Open Work Permit, por exemplo, está trabalhando nessa área, 6 meses de experiência é o que vai ser requerido. Então, ou seja, se você ainda não tem essa experiência, está pensando aí num processo no qual pode ser bom ali para você, porque pensa em termos de requisitos de inglês, nível educacional não exige muito, que tal para começar a procurar trabalho nessas áreas, tá bom? Porque a demanda é bastante grande. Agora, se você não está no Canadá, você quer vir para cá, a empresa ou a família que for te contratar tem que fazer o processo de LMIA, ou seja, que é a Valid Job Offer, para que você possa vir para cá e trabalhar. Se você já tem a experiência hoje, você já vai poder aplicar para o PR assim que você chegar aqui. Mais uma vez, eu vou pôr na pauta aqui. Isso é o que nós temos de informação até agora. Assim que o governo colocar todos os detalhes, colocar ali a parte do guide completo de como vão ser os processos, aí pode ser que, enfim, alguma coisa mude. O que seria o ideal, na minha opinião, é que essa job offer não precisasse ser um LMIA, como a gente tem hoje para processos de PNPs, por exemplo. Se você tem uma oferta de trabalho em BC ou Ontário, ela não precisa ser um LMIA. Então, enfim, quem sabe o governo esteja pensando em alguma coisa desse tipo. Mas isso aqui são só pensamentos de Karina e não do governo, tá bom? Então, assim, resumidamente, o novo processo, que vai ser o PR on Arrival, para o Child Care Provider ou para o Home Care Support Workers, NOTS 44100 ou 44101, respectivamente. Vai ser anunciado ainda no final desse ano os guides do programa, todos os detalhes para abertura no início de 2025. Ainda não temos datas, não temos números, né, quantas aplicações, mas vale ressaltar que no Immigration Level Plan, né, do governo de 2024 até 2026, há um cap, né, para caregivers, para esses streams, de 15 mil candidatos. Então, a gente tem um número bastante interessante ali, pensando que, contando 3 anos, né, 2024, 25 e 26. Se continuar desse jeito, foi 5 mil agora em 2024, 5 mil em 2025 e 5 mil em 2026. Ou seja, são 5 mil por ano ali que vão ser aceitos de aplicação para esses streams. Uma coisa que muita gente pergunta aqui. Karina, eu sou enfermeira no Brasil, né? Eu posso aplicar para esse programa? Gente, enfermeiro, NOC de enfermeiro, ele é diferente de cuidador. Pode haver adaptações e tudo mais, enfim. Mas se você é enfermeira e cuida de alguém, faz ali, né? É cuidadora, aí sim. Mas se você é enfermeira e trabalha no hospital, cuidando de várias pessoas, vários enfermos,
não seria o caso, tá? E lembrando que essa experiência, ela precisa ser uma experiência válida, tá? Então, o governo entende aqui no Canadá que tem que ser uma experiência remunerada. Muita gente me pergunta, eu cuido da minha avó, eu cuido da minha sobrinha. Se você não é remunerado, você não tem uma experiência que qualifica para este processo. Então, para comprovar a tua experiência, você tem que apresentar um contrato de trabalho, você tem que apresentar remuneração. Então, não é simplesmente aquela coisa informal de, eu cuido ali de uma filha de uma vizinha, eu cuido da parente ali, não sei de quem. Não pode. Se você não tem documentos que vão comprovação da sua experiência, não vai valer. Então, vamos lá. 6 meses de experiência, tá bom? Nos últimos 3 anos. Lembrando que quem está no Canadá e está aqui com o Open Work Permit pode ser adquirido no Canadá, e quem já tem essa experiência conseguindo oferta de trabalho, chegando aqui já vai poder aplicar para o processo de residência permanente. Inglês, CLB 4, nível básico, lembrando que você precisa ter um dos testes, né, inglês ou francês, então os testes para inglês seriam IELTS, CELP ou PTE Core, e para francês o TEF ou o TCF, ambos de nível básico. Ensino médio, então para mim ainda não ficou claro se vai continuar precisando de equivalência educacional ou não, então que é aquela, né, o documento, por exemplo, do WES, que é o World Educational Services, mas enfim, quando sair o guideline a gente já vai ter certeza disso, e a oferta de trabalho. Lembrando que se você não está no Canadá, precisa ser um LMAE. Se você já está no Canadá com o Open Work Permit, a sua experiência aqui vai contar. Então esses são os requisitos básicos do programa. Se você ainda está se preparando para vir do Canadá, então o seu passo inicial agora é buscar uma job offer, que precisa ser um processo de LMAE até, entrando parênteses aqui, não sei se o governo vai fazer alguma facilitação nesse ponto, mas aparentemente não. Então precisa ser um LMAE. O que seria isso, né? A empresa ali, a família ou a empresa que vai te contratar, ela precisa entrar com um processinho, ainda no EDSC, que é tipo o Ministério do Trabalho aqui do Canadá, pedindo autorização para contratar um profissional estrangeiro, e depois disso, quando essa LMAE é positiva, você vai conseguir aplicar para o seu Work Permit para poder vir daqui para o Canadá. E aí, se preparar para quando o programa abrir, no começo do ano que vem, você já estar ali apta para poder aplicar. O que vale é já ter teste de inglês pronto, ou francês, já ter a equivalência educacional, tudo certinho ali, e a comprovação da sua experiência para assim que abrir você já poder aplicar. Esses são os detalhes que nós temos até agora com relação a este stream, esse programa, e assim que o governo anunciar os guides, ou seja, que a gente tiver mais um detalhamento de como vai ser, se vai ser um sistema de first come, first served, ou seja, né, quando tivermos mais informação, que o ministro prometeu agora para o segundo semestre, para o final do ano, 2024, para abertura em janeiro, aí eu venho aqui falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, compartilha com quem precisa dessa informação, e se você tiver dúvidas, deixa aí no comentário que eu vou respondendo para vocês. E aí, aproveitando, eu vou deixar o convite para vocês me seguirem também no Instagram, porque aqui os vídeos são semanais, eu venho sempre falar mais detalhadamente dos processos em si, mas lá no Instagram eu tô falando updates diários, né, coisas que acontecem, breaking news. Então, se você me acompanhar lá, talvez você já vai conseguir também ter as informações um pouquinho mais rápidas, tá bom? Então, tá aqui o link do meu Instagram, e o link do programa desse Street Caregiver vai estar aqui na descrição. Lembrando que esse é o link do programa atual que está fechado. Assim que tiver mudanças, possivelmente eles vão atualizar nesse link, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir e até a próxima semana. Tchau, tchau. Então, antes de... Não. Cadê? 4. Respeite. Não, meu Deus, peraí. Mais detalhadamente. Vou voltar tudo.